Nós, nas experiências desses últimos 5 anos, a gente percebeu que o tete-a-tete de sentar na frente do prefeito, de rodar a cidade com ele, de rodar com o gestor, é um diferencial gigantesco, né? Você aperta uma mão, você tá de frente com a pessoa, você passa muito mais confiabilidade, mais seriedade. Estamos começando mais um episódio do Inovato. Hoje estamos recebendo aqui Pedro Henrique, do IGTEC. Ele vai se apresentar aqui, explicar o que o IGTEC faz, mas já antevejo aqui uma conversa muito produtiva, principalmente para o setor de prefeituras. A gente tem muita novidade para falar sobre esse assunto. Tá quente agora, a gente tem início de legislatura nova, né? Com novos prefeitos entrando agora no ano. Então, acho que a conversa nossa vai ser muito produtiva. Seja muito bem-vindo, Pedro. Eu queria te pedir duas coisas que a gente sempre faz aqui quando a gente começa os nossos episódios. A primeira, você se apresentar para o pessoal te conhecer, né? Para as pessoas saberem quem é o Pedro Henrique, o que o IGTEC faz. E, na sequência, uma outra pergunta que a gente faz para todos, no seu segmento também, eu quero ver a sua opinião. O que para você é a inovação? Certo. Muito bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço enormemente aqui o espaço, a gente bater essa ideia um pouquinho. Bom, meu nome é Pedro, sou engenheiro ambiental, sou fundador e vice-presidente do IGTEC, que é o Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos que foca no desenvolvimento dos municípios através do planejamento e da sua gestão territorial. E já linkando com a pergunta da inovação, o IGTEC, né, surgiu de dentro da Universidade Federal de Minas Gerais com o principal propósito de inovar em processos, né? Hoje a gente não faz nada de novo perante legislação, regulamentação, só que a gente aplica a regulamentação e a legislação para os municípios de uma forma ativa, de uma forma dinâmica, de uma forma que vá atrair investimentos, inovando nos processos que embasam todo esse planejamento. Então, o nosso foco é inovar em processos e sempre trazendo a tecnologia, trazendo aí tudo que tem de ponta, né, na tecnologia e no desenvolvimento para embasar todo esse processo. Legal. A gente tem, nesse segmento especificamente, a empresa patrocinadora do podcast, a Inmaster, é uma das atuações dela no setor de municípios e a gente sabe o quanto a gente tem de necessidade, demanda e espaço para inovação nessa área. Exato. Eu ia até te perguntar como que funciona, né? Por exemplo, o IGTEC. Agora a gente tem uma série de novos prefeitos assumindo, secretários de desenvolvimento econômico. Eu imagino que essa turma aí está cheia de ideias, está com energia e vontade para começar o ano de 2025 implementando melhorias. Como que esse time, como é que essas pessoas conseguem ter acesso ao IGTEC? Como é que funciona? Bom, nossa instituição está de portas abertas para conversar com os gestores, principalmente esses com ideias, né, de botar para frente o desenvolvimento do município, porque você precisa planejar, né? O município, ele tem suas questões burocráticas, ele tem um princípio da legalidade, que ele só pode fazer aquilo que está na lei. Então vamos preparar esse alicerce jurídico e esse alicerce territorial em cima de dados, levantar informações, ver os ativos que seu município tem, para que você possa, de fato, fazer um planejamento e propor as ações de uma forma integrada, né? Não adianta eu fazer uma ação isolada numa área, uma ação isolada em outro setor e esperar um resultado holístico, digamos assim, sobre o território. Vamos integrar tudo isso num planejamento, porque os instrumentos já existem, né? O plano diretor, por exemplo, está desde 2001 regulamentado pelo Estatuto das Cidades e é justamente esse instrumento macro de planejamento que vai trazer as diretrizes gerais para o município. Vai falar sobre saúde, educação, o território, segurança pública, meio ambiente, tudo para que as ações sejam casadas e sejam correlatas. E aí sim você vai conseguir botar essa máquina pública em uma direção, né? Você não vai ter uma pessoa puxando para um lado, um braço puxando para o outro, e no final das contas você está travado. Vamos alinhar aqui o objetivo, né, da população, da gestão, alinhar esse caminho que a gente quer seguir para se tornar uma cidade eficiente, uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Então vamos preparar os alicerces, criar informação, gerar dado, conhecimento e trilhar esse caminho. Você falou uma informação importante, né? A gestão dos dados e a tomada de decisão baseada nesses dados. Eu entendo que existe uma força política, você tem um interesse em promover melhora. Tem uma questão, inclusive, relacionada ao orçamento, né? A receita de um município, boa parte dela vem de verba de educação e saúde.
Então, isso é um dos pontos que a gente até atua muito, que é apoiar o município nesse processo para que ele não perca recurso que ele teria direito e, ao mesmo tempo, que você melhora a qualidade da entrega da saúde. No caso dos municípios que procuram o IGTEC, vocês atendem... Esses municípios são do Brasil todo? É só Minas? Não tem restrição geográfica? Não, Brasil todo. Brasil todo, que a gente está sobre o mesmo regulamento jurídico. Então, a gente atua hoje, temos experiência em Minas Gerais, em São Paulo, em Santa Catarina, diversos cases de sucesso, justamente, né, com essa visão do município empreendedor. Né? O senhor disse que a verba dos municípios vem ali da saúde, da educação, desses fundos de participação. Mas existe muita renda gerada no próprio município. Você atrai investimento, você atrai indústria, você atrai processos de exploração, minerário, o que for. Você tem que ver o seu ativo que existe ali e você explora isso de uma forma sustentável, você diversifica a sua economia. A gente consegue, tem alguns casos de sucesso que a gente atua, por exemplo, no sul de Minas Gerais tem um município chamado Camanducaia. Camanducaia fica a 30 minutos de Extrema, que hoje no estado é uma pujança logística sensacional, tá? 1h30 do maior aeroporto da América Latina, tá ali na Fernão Dias, divisa com o estado de São Paulo, é uma potência logística. Por quê? 20 anos atrás, eles escolheram no seu planejamento se tornar isso. E aí a gente atuou no plano diretor de Camanducaia, que tem as mesmas características de relevo, praticamente a mesma distância, meia hora a mais ali, e não tinha essa pujança toda de mercado, de empresa, de indústria, de empreendimento em seu território. Por quê? Não tinha um alicerce jurídico. Nós criamos ali dentro do plano diretor, que você define o zoneamento municipal, que é onde vai ficar cada coisa, o que pode ser construído, os parâmetros urbanísticos ali de ocupação. A gente usou a rodovia, que o normal no Brasil é ficar jogado numa área rural. E aí, quando você tem uma infraestrutura como essa, você começa a ter ocupação irregular. Pode observar, saída de Belo Horizonte aqui, 381, sentido ali Caeté. A rodovia está na área rural, o município não consegue fiscalizar e legislar fortemente sobre esse território, ocupação irregular. Hoje você tem casas ali que a porta é na rodovia. Exato. Gerando ônus, né? Você vê ali um monte de irregularidade que acaba caindo no colo da prefeitura. E isso atrasa, inclusive, né? Eu vejo o processo de listatório para a duplicação da Fernão Dias, ele esbarra exatamente... Esse é o maior problema. Esse trecho está travado por causa do custo. É o maior problema. O custo de desapropriação e realocação. E o custo não só financeiro, político também. Exatamente. Porque ninguém quer se envolver com esse tipo de problema. E aí você cria um processo vicioso, né, de atraso, porque você não prepara a infraestrutura, você não cresce, você não resolve o problema, não aumenta a receita e fica preso nesse loop. Exato. Então, a ideia que a gente tem com os municípios é justamente empreender sobre o seu território e ver esses potenciais. Uma rodovia, em vez de ficar ali numa área rural, sem estar legislado, por que você não cria uma zona, igual nós criamos em Camanducaia, de interesse logístico ao redor dessa rodovia, de interesse industrial e logístico, para atrair, de fato, uma ocupação que vai trazer renda, vai trazer emprego, vai ocupar de uma forma que não vai gerar ônus para a gestão pública. Nós fizemos isso lá antes da aprovação do plano diretor, na hora que a Balduco ficou sabendo que já estava o território preparado. A expansão que ela ia fazer em Extrema, ela já jogou para Camanducaia. Já levou a fábrica para lá. O município já atraiu um investimento de 80 milhões de reais em condomínio logístico. É o primeiro passo para eles construírem ali uma ZPE, que é uma zona de processamento e exportação, que é uma zona franca que atrai ainda mais, né, empreendimentos. Uberaba agora tem a primeira do estado, está despontando nessa questão logística industrial. Então, a ideia, né, quando os municípios nos procuram, é a gente mapear, entender os ativos, as vocações, e você ter um planejamento específico para você se desenvolver no caminho da cidade inteligente. Né? O pessoal fala muito de cidade inteligente ali, lâmpada de LED, Wi-Fi na praça. É cidade inteligente, é cidade digital. Mas como é que eu vou falar de lâmpada de LED se eu não sei, como gestor, quantos postes eu tenho na minha cidade? Se queima uma lâmpada hoje, eu levo um mês para trocar essa lâmpada. Isso não é uma cidade inteligente. Isso não é uma gestão ágil, dinâmica. Como é que você equaliza esse time da gestão com atração de investimento, com geração de renda? Então a gente foca muito nisso. Pegar as normas que existem, né, os requisitos que os municípios têm que cumprir legais, criar um plano diretor, os planos setoriais como mobilidade, saneamento, educação, meio ambiente, e fazer esses instrumentos ativos, instrumentos que de fato fazem a diferença na gestão, para que o município se desenvolva, seja mais sustentável, traga melhoria de vida nas condições, né, melhoria nas condições de vida das pessoas que moram ali. Então o nosso foco é isso, a gente inova em processos.
E aí a gente traz a tecnologia e tudo mais para isso. Um apoio, né? Legal você ter falado dessa questão, porque a gente estava até comentando agora há pouco, a gente participou, nós somos convidados a participar de um evento global, que é o Smart Cities Expo, que funcionou mês passado, né? Foi em novembro. Ele foi realizado em Barcelona. A AWS nos convidou a participar, nós tivemos um stand e nosso convite foi assim, feito muito rápido. A gente foi chamado para participar com 2, 3 semanas de antecedência e foi uma preocupação. O que a gente oferece aqui para o Brasil de solução para cidades digitais? No momento que a gente levar uma apresentação dessa para um evento global, como é que a gente vai estar alinhado com o que está sendo feito fora do Brasil? A gente foi até preocupado. O que a gente vai apresentar lá? As realidades são muito diferentes. E nesse evento a gente teve a oportunidade de ter contato com várias outras empresas, tanto na área de tecnologia como na área de serviços. É um evento muito interessante. E a gente percebe assim, o quão distante, você falou aí da cidade que quer colocar a luz de LED e não tem nem a contagem de postes. A gente percebe assim, há uma distância muito grande do que tem sido feito fora do Brasil, o que as cidades estão utilizando hoje como ferramentas e do que a gente efetivamente tem aqui sendo feito. Por outro lado, quando eu vejo isso, eu vejo uma tremenda oportunidade. Eu vejo assim, nossa, o que a gente tem aqui que pode ser feito? Obviamente nós não vamos trazer soluções que não fazem sentido culturais com o nosso, porque tem uma questão cultural também que influencia muito. O que a população deseja, o que a população sente falta é diferente em cada região do mundo. Você precisa atender o anseio do seu munícipe, né? Você não vai querer resolver um problema que ele não tem. Mas boa parte das soluções, principalmente quando envolve emprego de tecnologia, elas são replicáveis aqui. Assim, falando nisso, eu queria perguntar, assim, cita o caso seus aí que vocês implementaram. Você comentou o caso de Camanducaí, ele está em que etapa? Vocês já fizeram toda essa parte de planejamento jurídico, já foi entregue? Já. Eles já implementaram na legislação? O plano diretor já está implementado e tudo mais. Tem alguns outros cases de sucesso nossos são interessantes, justamente nesse aspecto de você entender a realidade de cada município, né? Como muito bem colocado, a questão cultural. É lógico que Barcelona, Europa, Estados Unidos, eles estão alguns passos na frente de nós no Brasil. E isso eu vejo com bons olhos, porque, como empreendedor também, é o melhor mercado para cidades inteligentes no mundo hoje é o Brasil. São mais de 5.500 municípios que precisam, desde a sua estruturação de base até a tecnologia de ponta. Então, existe um mercado maravilhoso e os gestores estão percebendo o ganho que eles têm em colocar o município dele de uma forma ajeitadinha, assim, do planejamento, sabe? Botar tudo regular, fazer o município dele andar num caminho bem definido, com a participação popular, porque não adianta também eu trazer uma solução que não vai pegar com a população. Eu vejo muito questão de ciclovia. Tem município, Belo Horizonte mesmo, onde a gente está. Cara, é só morro, você sobe, desce, não tem uma viabilidade assim, cultural. As pessoas em Belo Horizonte não têm essa tendência de se deslocarem, né, nessa questão da mobilidade urbana utilizando a bicicleta. É muito desgastante, as empresas não estão muito preparadas, questão de vestiário para você chegar, tomar um banho. Então, por que eu não vou pegar e fazer um planejamento focado nas demandas dessa população? Porque o processo participativo ele é obrigatório nesse processo de planejamento territorial. O Estatuto das Cidades fala, você tem que ter as oficinas, os workshops, as audiências públicas. Por que a gente não inova, né? No caso, no IGTEC, nós estamos inovando nesse processo, né? Aliado à tecnologia. Porque a gente tem que fazer o planejamento com base também no anseio da população. Belo Horizonte não vai caber, talvez, aqui uma malha extensa de ciclovias, mas pode ter uma melhoria no transporte público, uma multimodalidade de transporte público. Cresce um metrô, um ônibus, um VLT, um carro compartilhado, enfim, soluções tecnológicas existem aos montes. A gente tem que ver aquela que mais se adequa à realidade daquele município, daquela população. Eu acho uma coisa muito importante, esse exemplo da ciclovia, acho que é bem simples de entender. Belo Horizonte, ciclovia, é algo menos útil do que, por exemplo, num lugar que eu já morei, que é Maringá. É uma cidade extremamente plana, as pessoas com ciclovia ou sem ciclovia, elas já se deslocam. Exatamente. Então, o que eu vejo que muitas vezes na esfera pública se define algumas soluções que vão atrás do problema.
Não um problema que busca uma solução. Então, assim, a ciclovia funcionou bem em tal lugar, todo mundo gostou, então eu vou levar isso para BH. Exatamente. Não funciona. Existem os processos orgânicos, né? Exato. A cidade é um sistema orgânico. Cada cidade. A gente atua muito com o município, a gente uma veia forte, né? Um dos nossos maiores vetores é a esfera municipal, do setor público, e a gente vê muito essas questões, né? O município ele tem dificuldade de entender suas próprias características e buscar soluções. Muitas vezes tem um consenso que setor público é a mesma coisa. A prefeitura da cidade B é igual da cidade C, A, enfim. Mas não é. Cada cidade vai ter uma demanda muito específica. Exato. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a medicina. Né? Quando a gente começa a tratar um município, é um paciente. Não adianta eu pegar um receituário que eu passei para um outro paciente, os exames que eu passei para um outro paciente, e te passar isso querendo que você tenha o mesmo resultado. Cada organismo é único, cada município é único, cada população é única. Então a gente, por isso que tem que, primeiro, dados, levantar informação. Hoje você tem tecnologia, inteligência artificial, cada vez mais o volume de dados cresce exponencialmente. Hoje a gente trabalha no município, é normal gerar 1 tera de dados sobre aquele município territorial. E aí você tem que usar esses dados para gerar conhecimento. E outro aspecto que eu coloco muito fortemente, que é a participação popular, porque tem que pegar na população. Então, ela tem que fazer parte desse planejamento. Isso é um ponto que a gente coloca muito. É muito importante a gente ter essa conversa, porque a nossa veia de origem sempre foi a parte tecnológica. E uma das questões que hoje a gente se preocupa muito é com a maturidade de cada perfil de público que a gente está atendendo. Pegando um exemplo, a gente teve uma reunião com uma empresa estrangeira, uma empresa americana, que ela desenvolveu uma solução de visão computacional para auxiliar na análise de segurança pública. Então você analisa as imagens e usa ferramentas. É fantástica a solução, o tipo de informação que você extrai a partir das câmeras. Então, enquanto eu estava discutindo com eles, eu estava pensando qual a taxa de adoção de câmera em municípios no Brasil. Enquanto eu estava pensando nisso, o responsável pela empresa me falou que o problema que eles têm nos Estados Unidos, eu achando que era o mesmo, né? Tem pouca, é o oposto. É porque eles têm diversas agências de polícias distintas. Tem a polícia do condado, polícia estadual, do município. E cada uma põe a sua câmera. Então, às vezes, eles chegam numa rodovia, tem lá 8, 9 câmeras diferentes, coletando dados, cada uma para um sistema distinto. E nem sempre eles são interligados. Então, eles estavam discutindo ferramentas de interligação, porque... um problema, pegar um problema específico, isso é muito comum nos Estados Unidos, você vê que eles identificam de forma muito rápida e a gente está muito longe de ter isso aqui. Quando você tem um crime cometido e você tem o evento final, que é o crime em si, você precisa ver o histórico dele, então você precisa fazer uma análise de trás para frente. Então quando você tem múltiplas câmeras, você não sabe o trajeto que a pessoa passou, você precisa localizar aquele suspeito, não, aquele criminoso, porque ele não é suspeito, para localizar de onde ele veio, de onde ele partiu. E ele deu exemplos onde eles tinham dezenas de milhares de horas de câmeras com informações que 99,9% são irrelevantes, mas aquele 0,1% ali que é relevante, ele vai ajudar a resolver o crime. Só que você precisa localizar essa informação. Então, tem uma série de soluções desse tipo. A gente tem acesso às ferramentas, a gente tem acesso à tecnologia, a gente consegue montar os sistemas, mas a gente precisa conversar com o município, com a área, vou dizer, de negócios, né? É estranho falar isso para o setor público, mas é uma área de negócios, porque ela está fazendo uma entrega, ela está sendo remunerada por isso. A gente precisa conversar com a área de negócios e entender qual é a vontade política, qual é o anseio daquela população, o que eles querem que seja entregue, o que a gente tem que pode resolver esse problema, pode ajudá-la a resolver o problema. No caso que você mencionou, que vocês estão fazendo um planejamento, você está preparando o território para receber todo esse arcabouço de soluções, né? Quando passa dessa etapa, quer dizer, vocês terminaram a parte, vamos dizer, preparatória, como é que vem a etapa seguinte? É muito interessante que eu vejo hoje no Brasil um buraco ainda mais embaixo. Porque hoje... É muito legal essa questão da câmera. Eu estava num evento em Governador Valadares há 1 ou 2 semanas atrás, e uma câmera que identifica a arma antes do barulho do tiro. Então, assim, na hora que o cara já saca uma arma ali, já aciona a polícia. Fenomenal, fenomenal. Mas a gente está falando de 5.500 municípios no Brasil, que desses
5.500, 5.000. Se você chega hoje na prefeitura para saber informação sobre a sua residência, sobre o seu lote, o funcionário ele vai levantar da mesa dele, vai entrar num arquivo morto e vai ficar horas, dias procurando uma planta da década de 40, que às vezes pode estar já destruída, de mofo. Essa é a realidade. Assim, eu acho que o alicerce é justamente você tornar a gestão mais dinâmica, mais ágil. E aí o IGTEC a gente tem inovado muito. Nós criamos 2 plataformas digitais, principalmente focado na simplicidade de uso, porque o gestor público que está ali na frente atendendo, ele não está resolvendo só o seu problema, ele está apagando incêndio o tempo inteiro. Então, se você chega com uma tecnologia muito complexa, que ele tem que parar ali dias para aprender e para criar um processo ali, não vai pegar. Mas se você cria uma ferramenta simples e que agiliza, você já começa a equalizar o time da gestão com o time do negócio, com o time do mercado. E aí você vai começar a colher fruto. E aí entra a questão justamente do processo participativo. Como eu disse, ele é muito importante, a gente tem que tratar cada município como único, fazer os exames de cada município e ouvir a população. Porque eu, como médico, eu posso chegar para você e receitar. Você tem que correr meia maratona 5 vezes por semana. Eu falo assim, pô, eu não consigo caminhar 3 vezes por dia, por semana. Como é que você quer que eu corra 5? Então, vamos equalizar, né, a demanda com a viabilidade. E a gente tem que ouvir a população. E aí, como que a gente observava esses processos até então? Chegavam as pessoas, não fazendo juízo de valor, mas chegavam as pessoas, colocavam um monte de cartaz na parede, post-it. As pessoas iam ali, opinavam naquele momento, não tinha nenhum tipo de controle. Depois pegava aquele tanto de post-it, botava alguém para tabular aquilo ali no escritório, né? E não tinha confiabilidade de dado, o cara escrevia o que ele via ali, que ele entendia. E aí, a maioria das ações civis públicas que tem no Ministério Público sobre esses processos de planejamento é justamente alguém falou assim, não, eu não me senti incluído no processo participativo. Aí o promotor, até averiguar tudo isso, ver uma lista de assinatura ali, uma foto de oficina, ele embarga o processo, aí você para o planejamento, você atrasa o desenvolvimento do município. Então a gente desenvolveu a primeira plataforma, que é a IdeaCity, que é tudo digital. A gente tem esse momento da oficina, a gente leva a internet quando não tem com o Starlink, a gente leva tablet, leva computador, ensina as pessoas, esse processo fica aberto também. Então, quem não pôde participar, pode participar depois. E ali tem o cadastro dela, endereço, nome, CPF, o que ela está falando, de onde ela está falando, marca no mapa ali o que a proposta dela, qual que é a dor que ela está sentindo. Então, assim, você tem muito mais auditabilidade e segurança nesses dados. E esses dados vão gerar informação, vão virar o conhecimento. Né? A outra plataforma que a gente desenvolveu é justamente a plataforma de gestão dos dados territoriais. Essas plantas da década de 40 em papel, cara, não existe mais isso. Hoje todo mundo tem um computador na frente. É muito mais fácil eu clicar em cima do seu lotezinho desenhado na cidade e ter todas as suas informações do que eu ter que entrar lá no arquivo morto, procurar por papel, digitalizar aquilo, tentar entender uma letra que pode ter apagado. Olha o ganho que se tem nisso, economia de recurso principalmente, né? A cidade digital, né? A governança digital, ela traz para economizar tempo, que é economizar recurso. Então a gente inova nesses processos com tecnologia dessa forma, trazendo segurança, auditabilidade e dinâmica para essa gestão. Legal. Essa plataforma que você mencionou, da coparticipação do munícipe na ajuda de tomada de decisão, como é que você falou que ela chama? IdeaCity. IdeaCity. Vocês já colocaram em execução? Como é que foi a adesão em que local? Vou te dar um exemplo, um último agora. Nós fizemos uma série de planejamentos em São Tomé das Letras, município turístico aqui de Minas Gerais. 7.000 habitantes, 7.000 e pouquinho habitantes. E aí a gente foi fazer uma oficina numa área rural, uma comunidade chamada Sobradinho, que não tinha internet. Nós levamos Starlink, levamos equipamentos. E só nessa comunidade rural a gente conseguiu mais de 500 propostas, participações, mais de 500 pessoas falando, olha, sentimos falta disso, precisamos disso, os nossos problemas são esses. Em uma das comunidades rurais, de 7.000 habitantes, com post-it na parede, geralmente não dava 10 pessoas. Então, olha só a fidelidade que você vai ter de um diagnóstico do município como esse. Você vai, de fato, entender as dores que as pessoas estão sentindo, os anseios que elas estão tendo. Você vai curiosidade, o que eles pediram? É legal, porque, assim, existe uma complexidade das pessoas entenderem a diferença de plano e de projeto. Sim. Então, parte muito do nosso know-how dentro do Instituto de pegar os projetos que as pessoas pedem, de, quero uma unidade básica de saúde, quero um quebra-mola em tal lugar para reduzir a velocidade, que o pessoal passa muito rápido, quero uma câmera de segurança, um poste, e colocar isso como uma diretriz,
né, no planejamento. Ó, tal comunidade precisa de soluções de segurança pública. E aí entra você abrir esse leque das tecnologias que já existem. Por que não já colocar ali, então, na proposta de segurança pública, uma câmera inteligente que vai ter um OCR, que vai identificar ali um suspeito, uma placa de carro? Por isso que o embasamento, né, com a população e com um diagnóstico bem construído, que vai possibilitar, de fato, chegar na cereja do bolo da cidade tecnológica, da cidade digital. E tem de tudo. Assim, na hora que você pega lá para ver a... E isso é legal, porque você consegue ver de fato, as pessoas sentem a autenticidade para poder expor suas... Eu pergunto no aspecto assim, teve algo que surpreendeu? Foi diferente do esperado? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que o outro quer. Mas aconteceu em algum desses... Como é que vocês chamam esse processo de coleta de informação? É um processo participativo, participativo de fato, mesmo, sim. Teve alguma surpresa? Falou, olha, ninguém imaginava que eles fossem pedir isso. Tem um município que a gente atuou muito forte também, São Gonçalo do Riabaixo, município minerador aqui próximo a Belo Horizonte. E na oficina participativa a gente viu um anseio da própria população de diversificação econômica. E aí, com base nesse processo participativo, nessa demanda das pessoas, o município conseguiu, junto à CEMIG, a concessão de uma área muito bonita, o Parque Ecológico de Peti, e hoje o município tem a Floresta Municipal de Peti, que é uma estratégia de diversificação econômica, porque atração de turismo científico, atração de turismo ecológico, e surtiu isso aí desse mapeamento dos ativos e dessa demanda que a população... Foi a partir da demanda da própria população Exatamente. que sugeriu. Legal, muito As legal. pessoas da comunidade que visitavam aquele parque 20, 30 anos atrás, falaram, cara, era uma coisa muito bacana, tem que voltar. E aí muitas pessoas falando isso, a gente coloca no planejamento como uma diretriz, cria um caminho sustentável para isso. E nesse caso específico, uma medida simples, né? Simples. Não envolve investimento alto, não envolve uma medida muito fácil de ser resolvida. Uma conversa entre órgãos ali. Sim. Uma troca. Foi muito bacana, muito bacana. Uma boa parte das soluções elas são muito mais simples e econômicas do que a gente imagina. Eu queria só dar um passo atrás, e a gente falou muito de plano diretor aqui, e eu acho que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é um plano diretor, Claro. qual que é a importância. Você falou de diversas formas, mas acho muito importante para as pessoas entenderem o quão fundamental é o plano diretor para o desenvolvimento de um município. Claro, né? claro. Erro meu, vamos do começo. O plano diretor, ele é uma lei obrigatória para municípios acima de 20 mil habitantes ou que tem algumas especificidades no seu território, mas eu digo que ele é essencial para qualquer município. Por quê? É uma lei que vai falar de hoje até daqui 10 anos o caminho que o município vai trilhar em todas as suas áreas. Ele vai definir onde que é a área rural, onde que é a área urbana, dentro dessa área urbana, onde que vão ficar alocadas as infraestruturas, como que vai se dar a ocupação desse território, como que vai se dar o desenvolvimento da saúde, da educação, do meio ambiente, da segurança pública. É o planejamento macro do município, é a base. Ó, daqui 10 anos eu quero estar neste local, eu quero ter trilhado este caminho. E esse caminho vai ser assim, assim, assado, com o meu plano de metas, com meus indicadores, tudo isso estabelecido num plano diretor. Então, é uma lei que vai te falar o caminho pelos próximos 10 anos que meu município vai seguir. Exato. E dado isso, acho que fica claro para as pessoas a importância do envolvimento da sociedade, do cidadão nesse processo de construção, né? Porque é algo que vai definir a vida dele na próxima década, né? Exatamente. E assim, as pessoas, né? A população brasileira não tem muito conhecimento desse direito dela, né? E é muito valoroso a participação, porque não adianta chegar um IGETEC de fora e falar para você, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que comprar esse planejamento, você tem que ter a construção disso em conjunto, você tem que... Pô, não, eu quero de fato estar naquele local daqui 10 anos. Eu quero que meu município se desenvolva dessa forma daqui 10 anos. Que aí sim, quem faz a cidade são os munícipes. Quem vai ajudar a fiscalizar são os cidadãos. Quem vai ajudar a implantar os projetos são os cidadãos. Então é muito importante. E quem vai colher os frutos. E quem vai colher os frutos. A gente tem uma cultura de que cidadania é voto a cada 2 anos, mas essas ações são muito mais efetivas do que propriamente o voto. Muito mais. As reuniões que acontecem na Câmara de Vereadores, por exemplo, é o momento de você decidir o futuro da sua cidade. Às vezes está passando ali uma lei que vai falar sobre o orçamento da saúde do próximo ano, que vai falar do orçamento da educação do próximo ano. E às vezes a gente não fica muito atento, até na correria, rotina, desconhecimento nisso. Exato. Então por isso que é muito importante, e aí a gente sempre que começa com a prefeitura um planejamento, a gente mostra, olha, é muito importante dar ampla divulgação, né? Cria-se um núcleo gestor ali para ajudar na multiplicação,
para que a gente tenha, de fato, aderência da população e participação. Porque o plano diretor, ele não... Isso é fenomenal do que você falou. O plano diretor não pode perder a essência da população Não do pode. local, né? Não pode. Então, se você tem um plano diretor que está desconectado com as necessidades reais, e muitas vezes, o que eu percebo, uma percepção minha, baseada em toda uma conjuntura, é que a prefeitura, o setor público do município, ele às vezes se desconecta das necessidades reais da população, e por não ter um processo bem estruturado de como que eu vou colocar o cidadão, meu munícipe, nesse processo. Exato. Por não ter esse trabalho que vocês desenvolvem. Exato. A questão é você ter uma metodologia de elaboração desses planos bem consolidada. Então, você vai ter que, primeiro, coletar dados, gerar conhecimento. Você só planeja se você conhece de fato o que está acontecendo. Sim. E depois você estruturar essa integração do técnico, né, desse diagnóstico técnico, desse processo participativo, com também o interesse político. Porque o gestor que está construindo o plano diretor vai dar a cara dele para aquele planejamento. Sim. E é lógico que o quê? Ele vai dar a cara que a população que o elegeu quer. Por isso que é importante a questão da participação, da consciência de voto ali, para você botar um gestor que de fato esteja alinhado com seus objetivos. Sim. Sim. Pedro, agora vamos falar aqui para os prefeitos, secretários de Desenvolvimento Econômico que estiverem assistindo esse episódio. O que eles devem fazer? Como que eles devem proceder? O que você dá de sugestão? Vamos falar diretamente para eles, assim, quais são os exemplos que você tem? O que eles devem evitar de fazer? Fala diretamente para eles aí. Nossa, bom prefeito, secretário que está aí nos ouvindo. O primeiro ponto que eu vou te falar é o seguinte, planejamento não é custo, não é gasto, é investimento. E aí eu vou trazer alguns casos aqui de sucesso que a gente mostra. Igarapava, interior de São Paulo. Um município ali com foco no agro, né? Muita plantação de cana, a Raízen está lá com produção de álcool, cana-de-açúcar. E nós fizemos um plano estratégico nesse município, que a gente mapeou os ativos. E aí a gente conseguiu identificar uma área com excelente potencial de geração de energia solar, energia fotovoltaica. Escrevemos isso no plano estratégico, mostramos as diretrizes, ele pegou, fez uma parceria com a Raízen, era um talhão de cana-de-açúcar que estava já exaurido, não ia produzir mais. Pegou esse projeto, levou na União Europeia e captou 15 milhões de reais para implantar a usina fotovoltaica. Ou seja, agora ele tem segurança energética no município para atrair outras indústrias, outros investimentos e não tirou R$1 do bolso para fazer isso. Essa captação de recursos fora, você pode falar sobre isso também? Claro, claro. Como é que ele procedeu? Por exemplo, isso é uma das outras características, né? O prefeito que está nos assistindo aqui deve estar preocupado, né? Quanto de recurso que eu tenho? Como que eu faço para captar mais recurso? O que você recomenda para ele? Existem diversos meios, diversos caminhos, né? Fundos internacionais que fomentam, né, e financiam ações atrelado. Cada fundo tem seu objetivo. Então tem um fundo focado na sustentabilidade, um fundo focado em mudanças climáticas, em educação, em saneamento. Você vai escrever o seu projeto alinhado àquele fundo e vai obter o financiamento. Existem recursos nos ministérios, né, que inclusive perde muito. Falta projeto, tem dinheiro, falta projeto escrito, bem elaborado para captar esse dinheiro de fundo perdido para os municípios fazerem projetos como esses. Tem projetos que você pode implantar no seu próprio município. Um projeto fenomenal que a gente vê como investimento é o Cadastro Territorial Multifinalitário. Que é o quê? É o mapeamento, né, de todo o seu município, conhecido muito como georreferenciamento só por IPTU, só que a gente traz um monte de inovação, um monte de camadas extras de conhecimento, em que você consegue, por exemplo, o município de São Tomé das Letras mesmo, só de área construída que não estava cadastrada, que estava defasada, as pessoas constroem um puxadinho, constroem um andar a mais e não cadastram na prefeitura, eles vão aumentar 980% a arrecadação de IPTU, que vai sair de 1,5 milhão e vai para 11 milhões, de um ano para o outro. Isso aí ele paga 40 vezes o projeto que possibilitou isso. Igarapé, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, só de área construída também, de cadastro defasado, 70% de arrecadação. Tem municípios que a gente atua que dá 4 vezes a arrecadação, 3 vezes. Então, assim, é investimento. Você consegue arrecadar recurso internamente e você consegue arrecadar recurso em fundos, em ministérios, tem diversos caminhos, e aí a gente vai mapear o melhor, né? É lógico que a gente vai traçar as estratégias aqui, ver quais são os ativos, o que você quer para o seu município, e a gente vai alinhar aqui a essa fonte de captação de recurso.
Legal. E você tocou numa das coisas que eu acho que é dos pontos mais sensíveis para a esfera municipal, que é a arrecadação, né? Os municípios têm muita dificuldade. Porque, assim, a gente muitas vezes fica pensando nas capitais, nos grandes centros, que já são muito industrializados, tem um comércio muito forte, mas os interiores têm muita dificuldade de gerar receita, né? Muita. Porque não tem, muitas vezes, uma visão da diversificação econômica. Né? Às vezes é um município minerador e fica ali refém da mineração. Aquela mineradora acabou a operação dela. O minério só receita. dá uma safra. Né? Uma hora vai acabar aquilo ali. Exato. E aí você está usando esse recurso, esse refém, para quê? Para pagar folha? Ou para atrair outros tipos de indústria, outros tipos de investimento? Cara, hoje, um negócio maravilhoso que existe, que Minas Gerais tem um potencial muito grande, que é turismo. Existem 11 tipologias de turismo, e surgem novas a cada dia, que é um negócio. Você tem municípios hoje que vivem só Gramado. Gramado foi um município que, no seu planejamento, se construiu para viver de turismo. E tem dado muito certo. Uhum. Então você tem diversas ações para a diversificação econômica. Turismo, negócios, extração mineral, fonte de captação de recursos, é infinidade. Só que você tem que fazer o quê? Entender a sua realidade, o seu território, os seus potenciais, e aí sim você vai criar um caminho assertivo para ter recurso. O que você entende que é o maior gap hoje das prefeituras nesse planejamento mais inteligente? Eu vou te dar a minha opinião do que eu vejo. Pessoas. Eu acho que hoje o setor público tem muita dificuldade em trazer pessoas qualificadas com esse tipo de visão. Mas na sua visão, que é um cara que tem mais experiência. Eu partilho muito dessa visão, assim. Como eu disse anteriormente, hoje o gestor público ele fica muito focado em resolver apagar incêndio. O problema imediato. São problemas imediatos e aí não se cria essa cultura do planejamento. Você pode ter uma secretaria de planejamento e tudo mais, mas a gente vê às vezes o próprio secretário de planejamento apagando incêndio diário. Sim. Então, o que o município precisa fazer? Entender a importância, né, desses projetos, desses planos, tratar eles com esse devido carinho e buscar, de fato, essas assessorias que vão, de fato, trazer resultado. Né, que vai chegar no seu município, que vai fazer um serviço de excelência e que vai conseguir trazer todo esse retorno esperado. Então é sentar, observar, ver que você precisa dessa ajuda, precisa elaborar todos esses planos, tirar um pouco da ideia de que eu vou só fazer um plano diretor porque o Ministério Público está me apertando para fazer aqui, ou porque eu preciso fazer para captar um recurso. Não. Já que tem que fazer o plano diretor, vamos fazer o trem bem feito, que de fato vá trazer resultados que a gente nem está esperando ainda. Sim. Então, mudar um pouco essa mentalidade e ir, de fato, buscar, né, essas pessoas, esses escritórios, essas empresas, o IGTEC, para auxiliar nesse caminho. Esse capital humano, né? Antes as pessoas queriam muito fazer concurso, mas acho que terminou ficando tão desinteressante, né? Que o capital intelectual do setor público terminou indo para o privado. Agora, nesse caso, né, quando você tem uma mudança de gestão, o prefeito ele vai se basear no time pré-existente, né, de funcionalismo, mas ele também tem um time que ele coloca para fazer essa puxada, né, para levar nessa direção. Né? Exato, são secretários ali, né, que são os secretários direitos. Sim, é importante ter. Muita gente critica isso, né, fala, essa administração contratou tantas pessoas, mas para que você consiga puxar a máquina naquela direção que a nova gestão quer, ela precisa desse time, senão ela não consegue mudar nada, né? Vai fazer um esforço sem resultado. A gente estava mencionando aqui, você começou a falar também, eu gosto dos casos de sucesso, eu adoro ouvir essas histórias, o Brasil é muito grande, tem realidades culturais muito distintas de um lado para o outro. A gente, igual o Wildo mencionou, a gente mora numa cidade grande, a gente acostuma com os problemas de cidade grande. Mas quando você vai para o município, achei fantástica essa história, o pessoal pediu o parque, né? Não imaginaria isso. Conta pra gente mais outros casos nessa linha, né? Casos que vocês fizeram para pequenas cidades, que vocês conseguiram captação de recursos, por exemplo, ou que vocês conseguiram implementação de algum projeto. Tem um caso muito interessante, esse a gente atuou até muito próximo do Ministério Público aqui de Minas Gerais. Ele conheceu o IGTEC, estávamos atuando no sul de Minas Gerais, em Camanducaia, e ele nos levou para atuar no município que chama Guapé. Guapé está nas margens do Lago de Furnas, ali ao lado de Capitólio. A maior margem, né, digamos assim, uma faixa litorânea do Lago de Furnas está no município de Guapé. É lindo o município. Potencial turístico, assim, avassalador. Só que o gestor, na época, por não seguir o rito, né, que existem os ritos legais de aprovação de projeto, de aprovação de perímetro urbano, a Câmara também não estava muito atenta a isso,
embargou, né? O Ministério Público travou 53 empreendimentos no município de altíssimo... Tinha um empreendimento que eu fui lá visitar, estava embargado. A avenida principal do loteamento é uma pista de pouso. Você chega com seu avião, você compra seu lote ali, você vai ter seu hangar na sua garagem. Você não chega de carro, você chega de avião na sua casa. Imagina a quantidade de recurso que isso não traz para o município. Tanto em arrecadação de imposto, IPTU, mas também como serviços, né, que vai ter que ser agregado ali a esse empreendimento, né? Abastecimento, mecânico, enfim. Você desponta o município do ponto de vista comercial, industrial nesse sentido. E esses 50 empreendimentos embargados. E aí nós, o IGETEC, fomos lá solucionar essa querela. E aí a gente percebeu uma coisa muito interessante, que dos 53 empreendimentos, 50 estavam totalmente regulares do ponto de vista ambiental, urbanístico. O problema foi falta do rito, falta da atenção a esse planejamento. Eles não fizeram um plano diretor. Ia lá, eu chegava com o meu projeto, aprovava o perímetro urbano aqui, aprovava o perímetro urbano aqui para esse projeto, o perímetro urbano para esse outro projeto aqui, e você não tinha uma integração, né, de mobilidade, de serviços urbanos, você não tinha uma integração entre todos esses empreendimentos. Aí é lógico que isso vai trazer problema, vai trazer ônus para a prefeitura. É um caso engraçado que começou com a gente, aí o GAECO começou a investigar outras coisas lá, hoje o prefeito está preso, o procurador também, mas outros casos de corrupção que eles encontraram lá. Mas o que eu gosto muito desse caso é mostrar que a vontade do setor privado de fazer correto existe, e é forte, e o município ele tem que estar atento a seguir o rito. É muito simples. Eles não iam ter problema em aprovar nenhum daqueles empreendimentos. O problema é que não seguiram o rito. Não seguiram E como o é rito. que ficou? Esses 50 empreendimentos que estavam... Nós fizemos o plano diretor, está tudo agora perante o plano diretor, acho que foi aprovado já, está tudo regularizado. O município agora está com a sua gestão territorial redondinha. Os empreendimentos seguiram. Seguiram, todos. Aí, você já pode pegar o seu avião. Já podemos pegar E o dar uma nosso carona jatinho E passar um fim de semana lá em Furnas. Exatamente. E a gente está falando muito de rito, de legislação. Como que você tem visto esse arcabouço jurídico que a gente tem da urbanização das cidades, da regularização? Você acha que é uma legislação boa, que propicia um bom planejamento, tem gaps? É excelente. A gente tem o Estatuto das Cidades, uma lei de 2001, que até hoje os municípios não conseguem botar em prática. O rito está lá, descrito. De 2001? Ele é de 2001. Mas ele é muito burocrático? Por que é essa dificuldade toda? Não é burocrático. Essa dificuldade, às vezes, é pela forma como o município quer tratar esse planejamento. Não dá devida atenção, não dá devida importância. Por isso que hoje o IGETEC surgiu com essa inovação no processo. Nós não chegamos no município e inventamos coisas, inventamos legislações, Inclusive, a nossa ideia é justamente desburocratização, sabe? Quando possível. O que a gente faz é o quê? Inovamos o processo. Vamos fazer um processo de planejamento mais dinâmico, mais ágil, baseado em dado, baseado em ciência, baseado em participação, para a gente dar uma resposta de fato com registro de assertiva. Evidência, né? Exato. Não ficar aquela coisa que eu já vi muito isso. Nossa, chega às vezes um grande consultor, um grande famoso do planejamento. Não, vai ser assim, 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 porque eu tô falando e lá garantia sou eu. Não Então, é assim que vamos fazer uma coisa, então. Você mencionou aí, fala que 3 ou 4 coisas que o gestor não faça, né? Se ele está começando, vai começar agora em janeiro. O que ele não deve fazer? Não vá por esse caminho. Eu acho que eu quero dar as dicas do que ele poderia fazer. Primeiro, é se atentar a esse arcabouço que ele tem. Ver se seu plano diretor, se sua lei de uso e ocupação do solo, código de obras, está atualizado. Você não vai conseguir gerenciar uma cidade que o planejamento é de 2005, cara. Nós estamos em 2025. Tem um município que eu já trabalhei que eles pegaram o plano diretor em 2020, pegaram o de 2010 e aprovaram em 2020, novamente, reaprovaram o plano diretor, só para estar com ele na validade. Você está aprovando um planejamento de 20 anos atrás, cara. Só atualizou a data. Só atualizou a data. Você trava o seu município. Então, assim, primeiro, vamos atentar ao seu arcabouço legal. Se não tiver ok, vamos focar nesse investimento, né, para atualizar, que a partir daí, cara, você não vai ter trava. Tem município aqui na região metropolitana, que eu vi o prefeito que ganhou agora, pegou a transição, foi em Brasília, arrancou os cabelos. Cara, a gente perdeu 80 milhões de reais. Por quê? O plano diretor estava desatualizado. Era um pré-requisito ali para a questão de inundação, área de risco e chuva. Tão simples. Gastaria 1 milhão para fazer o plano diretor, perdeu 80. Então, prefeito, foca em preparar seu arcabouço territorial, seu arcabouço legal. A partir daí,
é só colheita de frutos. Você vai trazer resposta ágil para os seus munícipes, para os empreendedores que querem atuar no seu mercado. Esse primeiro e segundo ano de mandato é o momento ideal para você fazer tudo isso, que você já vai colher os frutos, inclusive. Então é focar nesse processo, ver se sua casa está arrumada. Pô, arrumou minha cama aqui? Vamos limpar a sala, depois limpar a cozinha, e aí sim você vai ter a sua cidade totalmente organizada. Esse processo que você mencionou aí, né? A gente está falando aí de verificar e atualizar um prefeito que esteja com um plano diretor antigo ou muito desatualizado. Quanto tempo, com a experiência sua, com os processos que vocês criaram para agilizar esse trâmite, em quanto tempo ele está com isso desenhado e colocando para aprovação? O padrão nosso, 12 meses. 12 meses já está lá na Câmara para ser aprovado. E a gente, inclusive, inovação em processos, né, que a gente faz, desde o início do processo, a gente já traz a Câmara de Vereadores para conversa. Pega os vereadores que, no final das contas, vão ter que aprovar essa lei e olha só, está sendo feito dessa forma. Façam parte desse processo, porque vocês também vão colher o fruto. Então não fica depois aquela briga da Câmara com o Executivo, atrasando a aprovação, não. Tem um município que a gente atuou que eles aprovaram um plano diretor entre Natal e Ano Novo, dia 27 de dezembro. Nossa. De tão bem amarrado que estava, né? De tão bem estruturado e tão conhecido, né, entre os vereadores. Agora, 12 meses, ele não pode ficar parado esse tempo esperando um plano. Ele pode, em paralelo, começar as ações de buscar iniciativa privada, contando com essa aprovação. Inclusive, esses 12 meses é para finalizar o processo. Existem entregas aqui, primeiro mês já tem entrega, segundo, terceiro, em 6 meses ali ou menos você já tem um diagnóstico, né, que é um retrato das suas realidades, do seu município, onde você pode, onde não pode, o que deve ser feito. Então, assim, esses 12 meses já são 12 meses de entregas. Já digo, 12 meses é o final para você aprovar a lei. Mas antes disso, você já vai ter muita resposta, muita informação interessante, ágil, dinâmica, para você, né, entender um pouco. Você está chegando agora no município, imagina que você já recebe ali o retrato dele. Muitas vezes o prefeito entra no município para entender de fato como está aquela máquina interna ali. Então ele já vai ter um diagnóstico disso nos primeiros 3, 4 meses. Então ele vai ter uma gestão muito mais ágil, muito mais dinâmica. Aí falando a linguagem política, né? É um investimento para ele, inclusive, garantir uma reeleição, se ele tiver interesse. Com certeza. Né? Quem fez plano diretor com a gente nesse último ano, né? A gente tem um processo participativo extremamente robusto, inclusive com o uso dessas plataformas auditáveis, que você tem ali a população opinando. Os prefeitos pegaram esse relatório participativo e basearam o plano de governo deles para a eleição em cima dele. Então, na hora que ele ia numa comunidade, ele já tinha na mão dele ali todas as demandas que aquelas pessoas já tinham, né? Então ele já falava o discurso alinhado. Ele já sabe o que a população quer. Então, assim, os prefeitos que pegaram isso, ganharam. Eu ia falar agora. Informação, cara. Boa comparação, porque você via em muitas eleições que candidatos fortes não conheciam o plano diretor da cidade. Não conhecia as próprias cidades, as próprias demandas. Exatamente. Entendeu? Sem conhecer o plano diretor, você não conhece a cidade. É curioso, você estava mencionando, eu fiquei pensando, né? Quando você falou desse processo de georreferenciamento para recálculo de IPTU. Quando nós fomos a Barcelona participar do evento, esse era um dos produtos, né, que a gente atua aqui no Brasil. E foram os itens que eu fiquei assim... Será que essa é uma realidade internacional? Será que se eu apresentar isso para uma feira internacional com cidades do mundo todo, será que na Inglaterra, será que na Espanha ou tinha muita gente da Inglaterra, tinha muita gente da própria Espanha lá, será que esse é um problema que as pessoas... Eu confesso que eu fiquei até com uma certa vergonha de falar isso. Falei, não, a gente tem ferramenta, a gente ajuda o município, porque o foco da competência que a gente tirou é serviços ao cidadão. Eu falei, onde que isso se reverte como um serviço ao cidadão? Porque ele está aumentando o imposto. E as pessoas constroem e não regularizam a construção. Então, eu achei por bem assim, a gente apresentou, mas eu não perguntei se isso era um problema ou uma realidade que outras cidades enfrentavam fora do Brasil. Olha, o conflito territorial ele é mundial. É lógico que países mais desenvolvidos eles têm ferramentas que vão reduzir um pouco essa irregularidade, sabe? Mas ela existe no mundo todo. E o interessante é a gente tirar um pouco essa ideia de que eu estou fazendo esse mapeamento só para cobrar imposto. Não, eu estou gerando informação sobre o município
que vai tornar minha gestão mais ágil. Então, assim, eu vou mapear todo o meu território, eu vou ter uma curva de nível, né, que é a topografia, que a Secretaria de Obras vai usar para fazer seus projetos, não vai ter que ficar contratando topógrafo. A gente inova no Instituto também, a gente tem uma metodologia de mapeamento do potencial de energia solar dos telhados. Então, o município já sabe o ativo energético que ela tem, né, os ativos ambientais para receber ali zoneamento, ICMS ecológico ou pagamento por serviços ecossistêmicos. Então a gente tem que pensar muito nessa questão da multifinalidade desse processo. Dos ganhos adicionais. Né? Mas acaba que o aumento de IPTU é a preocupação. É o investimento que vai dar retorno. É o retorno à veia ali direto. Né? Tem que fazer parte do business plan. Exato, não, com certeza. Mas tem um cliente nosso que faz todo esse processo de geolocalização também. E é interessante que uma das coisas que ele entrega é também mapeamento de áreas de risco. Exato. Então, assim, não é algo que gera receita, mas impacta diretamente. Torna mais ágil a gestão. Foi exatamente o que nós apresentamos lá. Falamos, o objetivo desse projeto é gerar todos esses benefícios. Mas, assim, o que eu noto, por exemplo, muito nos Estados Unidos, uma construção irregular... ela acaba sendo uma preocupação muito dos condomínios em que a pessoa mora, porque você tá ferindo ali as regras do condomínio. Então, são os vizinhos que reclamam. Eu não sei, eu estou falando com completo desconhecimento de causa. Eu não sei se eles têm algo georreferenciado que fica avaliando o tamanho das construções se a pessoa está invadindo o espaço máximo. Eu já vi isso acontecer, já vi e as obras serem realmente, não vou dizer embargadas, eu não sei o termo jurídico para isso nos Estados Unidos, mas eles chamam até a própria polícia vai lá e interrompe o processo. É um processo até muito simples de ser interrompido. Voltando aqui, né, na nossa conversa, eu queria perguntar um pouco do seu histórico, né? Como é que você chegou no IGTEC? De onde você veio para chegar nesse ponto? Trabalhar com esse processo complexo que é essa gestão municipal? Você é formado em engenharia ambiental, Exatamente. Né? Eu comecei a minha carreira, digamos assim, fazendo engenharia ambiental aqui na UFMG. E logo no primeiro período eu já comecei a adentrar muito na parte cartográfica e trabalhar dentro de um laboratório, o Geotech Lab, que ainda existe lá, coordenado pelo professor Braulio, com as questões de planejamento territorial. Então, durante ali meu curso, né, trabalhando sobre isso. E aí, esse laboratório, nós passamos por um processo de aceleração de startups, que é a Outlab, chama Outlab esse programa, foi organizado pela Fundep em 2019. E o que esse programa visava? Pegar os laboratórios, essas inovações, essas tecnologias envolvidas dentro dos portões da universidade e jogar para fora para o mercado. Que demanda existe, os municípios precisam disso, diversas demandas que existiam lá dentro, tinha mercado para isso, mas às vezes fica ali muito nichado dentro da universidade. E assim, era um laboratório pequeno, tínhamos 4, 5 pessoas ali e nós conseguimos ficar em quinto de 70 laboratórios. Legal, hein? A gente perdeu na época para o CTM, de CT Vacinas, né, um laboratório de vacinas, de ensaio de combustíveis, que fazem ensaio de combustível para o mundo todo. Por que nós ficamos em quinto? Pelo potencial transformador. Dos 5.530 municípios do Brasil, todos precisam disso que a gente faz, com essa inovação tecnológica, com essa inovação em processos. Então, no final desse processo, a gente se transformou, né? Criamos, alguns alunos que estavam lá de mestrado, doutorado, nós criamos esta instituição, que agora é o CNPJ independente, e que já temos aí 5 anos de experiência no mercado, do IGTEC, mas com um know-how, a gente tem uma equipe ali com mais de 15, 20 anos de experiência internacional, inclusive no planejamento territorial. Né? Hoje eu estou como vice-presidente do IGTEC, atuo até mais na parte administrativa mesmo da instituição. Estou finalizando agora o MBA em Gestão Empresarial da Getúlio Vargas, para a gente conseguir, de fato, atender com excelência os municípios. Tá mais escala, né? De escala, exatamente, sem perder a qualidade. Por isso, a inovação tecnológica. Exato. Por isso, sistemas para auxiliar nesse processo, para tabular esse conhecimento, para criar processo ali mapeado, tabulado, tudo para você ter agilidade sem perder a qualidade. Você colocar mais inteligência em todo esse processo, né? Que consultoria, né, que é a base do que vocês fazem, tem muito essa dificuldade, né, de ter escala. Exato. Então você precisa ter um processo muito baseado em tecnologia e inteligência para conseguir ter escala. Exatamente. Hoje dentro do Instituto a gente tem os processos muito bem mapeados, né, muito bem qualificados ali para que a gente possa atender 1, 5, 10, 30, 100 municípios, sem perder a qualidade. E sempre trabalhando com a especificidade de cada um. Né? Eu não vou copiar, como eu disse, eu não posso pegar a receita que eu dei para o meu antigo paciente e colocar no próximo. Não vai casar, não vai dar certo. Exatamente. Então,
sempre prezando na qualidade e na especificidade de cada território. Às vezes a gente vê plano diretor copiado de cidade vizinha. A cidade vizinha é muito igual. Não é. Não. A cabeça da pessoa que mora numa cidade é diferente da outra. Sim. O gestor é diferente. Então eu tenho que ter, de fato, essa especificidade do objeto. Exato. Muitas cidades vizinhas podem ter economias muito diferentes, né? Muito, muito diferentes e às vezes concorrentes até. E uma coisa assim que eu acho que você deve ter já falado e pensado sobre isso, inteligência artificial nesse processo todo. Como que vocês têm visto? Como que vocês têm trabalhado com isso? Quais são as demandas que vocês têm recebido? Fenomenal. A inteligência artificial, ela não tem como negar. Não tem como. É fenomenal. E eu vi uma frase outro dia num workshop que eu participei que fala que nenhuma mente humana ultrapassa uma inteligência artificial. Não. Mas nenhuma inteligência artificial vai ultrapassar uma mente humana com uma inteligência artificial. Exato. Então a gente tem que, de fato, abraçar a inteligência artificial, utilizar ela nos nossos processos, mas sempre supervisionando, né? Ela vai nos auxiliar nesse processo aí de coleta e análise de dados, mas a gente precisa ter essa experiência, né? Essa questão humana em cima dessa gestão, inclusive porque no planejamento você vai lidar com pessoas. Então você precisa fazer essa mediação política, de comunicação. Eu até brinco que eu acho que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer por falta de comunicação, gaps de comunicação. Então é necessário, de fato, a gente ter, né, essa união da inteligência artificial, da tecnologia, com a inteligência humana. De fato. Eu falo muito da IA. Dentro do GTEC, a gente usa diversos algoritmos de aprendizado de máquina e tudo mais, que existem desde a década de 90. A gente já trabalha com redes neurais, né, análises multicamadas, multicritérios, há mais de 20 anos. O IGTEC, né, até a última pesquisa que eu fiz, é a única instituição da nossa característica de regime estatutário regularizado no Ministério da Defesa para fazer aerolevantamentos, né, como entidade executante categoria A. A gente busca sempre esse rigor científico, sempre esse rigor técnico. É fantástico. Então a gente busca muito isso. Éramos até então, não sei nos últimos meses se já surgiu alguma outra instituição como a nossa com essa regulamentação. Mas fomos a primeira, né, a obter essa entidade executante no Ministério da Defesa. E vocês mesmos compraram os drones? Sim. A gente tem alguns equipamentos interessantes lá, alguns drones. A gente tem uma câmera que a gente faz a fotografia 360 da cidade, né? Tipo Street View, já é homologada pela Google, inclusive. Então a Google usa os nossos dados para atualizar o próprio Street View dela, né, do Google Maps. Então a gente está sempre na vanguarda aí da tecnologia para poder fornecer serviços de ponta, dados de ponta, informação de ponta. Uma coisa que eu acho muito interessante, você falou da questão do conflito lá fundiário com os Estados Unidos. Isso. A gente desenvolveu uma plataforma de monitoramento contínuo do território, que é justamente o pós. Fizemos aqui o cadastro de tudo. Hoje, um principal problema no Brasil é a ocupação irregular. É você ir e parcelar de forma irregular a área rural, porque isso vai trazer problema social. Você vai criar zonas de fragilidade social. Você vai ter problema ambiental, porque você vai ter ali supressão de vegetação, assoreamento de rios. Você vai ter muitas vezes ali, não vai ter infraestrutura de tratamento de água, não vai ter tratamento de esgoto, coleta de lixo. Isso acaba caindo tudo no colo da prefeitura depois mesmo. E a gestão, né, pública, ela tem o time dela. Às vezes, ela não consegue ver esse processo acontecendo no interior em tempo hábil. Na hora que ele chega e percebe, já tem 20, 30 famílias morando num núcleo já consolidado. E como é que você tira? Hoje não tira mais. Não. Então, a gente tem o quê? Usado inteligência artificial, dados, satélites, drones, um programa de monitoramento, porque na hora que a gente identifica ali, cortou 2 árvores onde não devia cortar, a prefeitura já notifica já um órgão ambiental, já manda a Polícia Militar de Meio Ambiente, você já consegue tomar ação antes do problema estourar. Igarapé começou, o primeiro município que assinou isso com a gente hoje, já está fazendo e já está pegando irregularidade fundiária antes da consolidação. Então ele está deixando de gastar dinheiro, inclusive para resolver problema depois. É economia fenomenal. E principalmente, tira a pessoalidade desse processo. Eu conversei com o prefeito do município, que ele tava assim, arrancando os caras, falou, gente, comprei 2 motos, contratei 4 fiscais, em 6 meses os 4 fiscais já pediram exoneração. Mas por que, prefeito? Porque os 4 foram ameaçados de morte. Ele ia chegar lá para fiscalizar, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, ia lá, batia na porta dele, pô, meteu multa lá e tal, não é assim, batia na porta do prefeito.
Com inteligência artificial, com tecnologia, você tira essa pessoalidade. O cara recebe um SMS aqui, ó. Você está suprimindo uma vegetação, você está cortando uma árvore de forma irregular. Estamos de olho. Regularize. Não faça isso. Continuou, já vai o órgão, né, a Polícia Militar de Meio Ambiente, o IBAMA, atuar ali e acabar com o problema. Antes de virar a bomba. Você tira o risco do funcionário público e também tira um dos riscos muito grandes que a gente tem, que é corrupção. Exato. Também. Né? Tá tudo ali na plataforma auditável. Exatamente. O ponto, a máquina entendeu, já mostrou ali, ó, teve uma mineração irregular aqui, ó. Tá lá. Já manda pro órgão. Você não vai ter aquela, mas o fiscal foi lá, conversa um pouquinho aqui, alinha um pouquinho ali. É uma árvore só, qual o problema? Ninguém viu. Tava pra cair já. Ninguém Exatamente. viu. Então, assim, é fantástico como quando a gente leva para o setor público inteligência, planejamento, visão de curto, médio e longo prazo, análise estratégica, esse trabalho que vocês desenvolvem é fenomenal. Acho que assim, a gente precisa expandir isso mais. Precisa levar isso para mais municípios. Precisa ter uma preocupação mais generalizada com essa parte que é... E é por isso eu acho assim, fenomenal e parabenizo vocês esse ambiente, esse espaço, que a gente pode divulgar isso. Porque boa vontade os gestores têm, eles querem. Não tem um gestor que não quer no Brasil que sua cidade se desenvolva, seja mais segura, seja mais dinâmica. E às vezes ele fica refém aqui, a falta do conhecimento, ele não sabe qual caminho tomar. Então, espaços como esse, né, os gestores que estão ouvindo, é o momento de você buscar essa informação, buscar esse conhecimento e ir atrás de fato dessas ações que vão trazer o resultado. Exatamente. Todo mundo quer ser lembrado pelo bom trabalho, Exatamente. né? Mesmo que as opiniões tenham divergência ali, todo mundo quer ser lembrado por um bom trabalho. E é importantíssimo também, quando a gente vai pensar em cidade, aí voltando lá no começo, né? Se pensar em cidade inteligente, cidade digital, é mais do que Wi-Fi na praça e câmera de segurança, por exemplo, é também uma administração pública, né? O back-office ali é eficiente, inovador, que o funcionário público ali, ele consiga ser produtivo. Porque eu vejo que alguns projetos de digitalização de município, ele só está pegando aquilo que acontece no mundo real e levando para o mundo digital. Então, tem algumas instituições públicas que não vêm o caso, que criou um conceito de fila digital. Exato. Você acessar o aplicativo dela, você fica numa fila. O legal desse espaço aqui, você mencionando isso, essa troca de ideias, por mais que a gente pense e faça um roteiro de conversas, durante a nossa conversa aqui, enquanto você foi falando, você foi apresentando, eu fiquei calado aqui ouvindo, eu já pensei umas 2 ou 3 oportunidades da gente conversar sobre possibilidades de negócio e expansão. Então, assim, a pandemia atrapalhou, as pessoas ficaram todas conversando pelo Zoom, mas esse contato pessoal... e essa troca de ideias e essa troca de experiências em áreas distintas, isso é muito enriquecedor, porque pessoas que estão motivadas a buscarem solução, elas fazem uma conexão. Nós, nas experiências desses últimos 5 anos, a gente percebeu que o tete-a-tete, de sentar na frente do prefeito, de rodar a cidade com ele, de rodar com o gestor, é um diferencial gigantesco, né? Você aperta uma mão, você tá de frente com a pessoa, você passa muito mais confiabilidade, mais seriedade. Só conhece, de fato, um território quem esteve ali. Eu só conheço essa terra depois que eu piso nela. Por isso a importância dos dados, das informações, das tecnologias, para coletar isso, para poder possibilitar essa movimentação. E aí, uma quebra de paradigma que eu gosto muito de fazer, né? A gente fala muito de cidade. Mas a gente tem que pensar muito na zona rural também, que faz parte do município. Então, assim, eu falo muito município. Você tem a cidade, só que a zona rural... ela é uma potência. Ela precisa ter a devida atenção e o devido cuidado. Inclusive, depois da pandemia, né, um processo... Minas Gerais sofreu muito isso, o Brasil como um todo, esse processo de ocupação irregular das áreas rurais foi exponencialmente aumentado pela pandemia, que as pessoas ficaram dentro da cidade, todo mundo enclausulado dentro do apartamento. Não, gente. Eu quero comprar 100 mil metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 5 mil metros quadrados no interior, construir uma casinha e ter um espaço mais seguro, um contato com a natureza. Então, se você vê a quantidade de ocupação irregular em área rural que aconteceu nos últimos 3 anos,
Foi uma curva assim, exponencial mesmo, né? O Ministério Público, os gestores têm que se atentar a isso. Então a gente fala muito do planejamento, cidades inteligentes, cidades digitais, cidades tecnológicas, mas a gente tem que trabalhar município digital, município inteligente, município tecnológico. Exatamente. Né? Isso é uma colocação muito importante, integrar a área rural à parte cidade, né? Não ser uma coisa apartada, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe é isso mesmo, uma diferença muito gritante entre a parte mais urbanizada do município e a parte rural, que muitas vezes está desconectada realmente. Está desconectado, a gente foca-se muito ali na cidade, onde você tem uma ideia que é ali que está correndo dinheiro, gerando recurso, mas às vezes o município tem uma área rural extremamente ativa, potencial. E o processo inverso está acontecendo, as pessoas saindo da cidade e indo para a zona rural. Exato. Tem um cliente que a gente atende, um município que a gente atende no interior de São Paulo, que do centro urbano da cidade até a escola não sei se é escola, se é uma UPA, mas assim, dá mais ou menos 50 quilômetros de distância. Assim. É muito. Uma viagem quase que você faz, né? E você está dentro do mesmo município. E assim, e se o município não planeja bem, a experiência de vida, experiência com o setor público, de quem está na área rural e de quem está na área urbana, é muito diferente. Porque você tem que ter essa gestão de conflito territorial. Assim. Eu brinco que tem espaço para tudo no município. Você tem espaço para uma indústria, você tem espaço para uma cidade, você tem espaço para um hospital, você tem espaço para uma mineração. Só que você tem que coordenar essa ocupação. Você não vai construir uma cidade igual era Valor, em Minas Gerais, há muito tempo atrás, subindo a montanha em direção à mina. Você vai ter um conflito, vai ter vibração, vai ter poeira, vai ter barulho. Cara, coloca a cidade no lugar saudável, digamos assim, para ela, que você vai reduzir ali conflito e problema. Põe a mineração no lugar que aí tem a rigidez locacional, que a mineração vai acontecer onde tem o minério, né? Não tem como. Coloca o agro num local que ele vai conseguir se desenvolver sustentavelmente, respeitando o meio ambiente. Respeita o meio ambiente onde ele tem que respeitar, sabe? Sim. Então, assim, você tem que fazer esse jogo de planejamento. Por isso que a gente tem que pensar o município de uma forma holística como um todo. Você faz o planejamento da cidade interna, mas também pega a área rural ali e faz um zoneamento rural municipal. E vocês têm visto, era uma percepção minha também, de ver as pessoas saindo mais das áreas urbanas, indo para a área rural, e isso está acontecendo de fato? Isso é um impacto relevante? Isso acontece, e isso pressiona, né, o meio ambiente, digamos assim. Porque área rural, né, varia de cada região do Brasil, você tem um módulo mínimo ali que você pode parcelar. Você pode ter propriedade, às vezes, 2 hectares. Desconhecimento, enfim, algumas situações eu chego para você, proprietário de uma fazenda, e falo, me vende 2.000 metros aqui. Aí eu faço um contrato de compra e venda com você, construo minha casinha ali 2.000 metros. Aí no Ecoassus tem 10 vizinhos com lotes de 2.000 metros ali. Virou um núcleo, virou um bairro. E a infraestrutura de esgoto, de água, de iluminação... Coleta de lixo. Tudo. E aí? E a integração disso com os serviços da cidade, ali, da prefeitura. E começa a pressionar a prefeitura, né? Eu não tenho coleta de lixo, a coleta de lixo não chega aqui. Mas o seu loteamento tá regularizado? Não tá. Aí começa aquela briga, aquele empurra. E aí nisso aí, a mata que existia ali já foi cortada, o rio que passava ali tá poluído. Isso é só problema que vai aumentando, vai virando uma bolinha de neve ali. Hoje existe um mecanismo muito legal que é a regularização fundiária, que é aqueles que foram até 2016 implantados, você consegue regularizar aquilo que já existe, e aí sim a prefeitura vai ter permissão, digamos assim, jurisprudência de levar esses serviços, só que a gente tem que parar de pensar só em botar o band-aid no machucado, que você vai regularizar o que foi feito já, mas esse processo está acontecendo. A gente tem que pensar igual o monitoramento para evitar esse processo de acontecer e, de fato, alocar esses processos orgânicos de ocupação que acontecem. As pessoas querem morar no lugar, elas vão morar lá. Então, vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma diretriz que essa ocupação ocorra da melhor forma possível. Evitando conflito, evitando problema ambiental, socioeconômico, tudo mais. Exato. Ô, Pedro, eu tô lembrando de um negócio aqui que você falou que não passou despercebido. Eu gosto muito de viajar de carro. Sou de Campinas, desço da 381 aqui direto para Campinas de carro. E uma coisa que eu percebi nos últimos tempos que é o aumento, assim, muito evidente de fazendas de energia solar.
Aí você falou que está fazendo parte do plano diretor de alguns municípios explorar esse potencial. E isso tem capacidade de fato de gerar renda para o município, Tem. receita? Muita. Porque você vai estar tendo segurança energética. Então, eu sou um município e eu quero que uma fábrica venha aqui para o meu território. O empreendedor vai sentar com você, prefeito, e falar assim, prefeito, eu preciso de um terreno com essas condições, eu preciso de energia para me atender, eu preciso de água para me atender, eu preciso de população para trabalhar. Você já tem isso mapeado ali. Não, a energia tem aqui, tem essa usina fotovoltaica que está gerando tantos megawatts, eu tenho essa fonte de água aqui de abastecimento que você pode utilizar, então você é ativo na negociação para atrair seu investimento. E a gente consegue fazer o quê? Alocar de fato onde tem esse potencial. A gente faz um mapeamento e mostra, aqui você vai gerar tantos quilowatts, aqui pouco menos, aqui um pouco mais. Usa os telhados dos prédios públicos para reduzir seu custo. Então, assim, a energia fotovoltaica, isso é uma coisa muito legal que eu falo, que a gente fala muito de transição energética, né? Escutamos muito isso, transição energética. Eu não acredito que deve haver uma transição energética. Eu acredito que a gente tem que ter uma diversificação energética. A demanda por energia só aumenta. A eletrificação de carro. Hoje a gente tinha ali 5, 10 eletrodomésticos, hoje tem 30 na cozinha. É uma Alexa no quarto, com uma TV, com não sei o quê. Então, assim, a demanda de energia ela só aumenta. Só aumenta. Então, assim, a transição é você trocar, de fato, que é válido. Você tem alguns meios de produção energética que não são interessantes. Mas a gente tem que pensar na diversificação. Então, é mais energia fotovoltaica, é mais energia renovável, é mais energia de baixo impacto. Então, a gente tem que aumentar a nossa capacidade. A transição, ela deixa um pouco essa ideia de que a gente vai manter essa produção, só vai trocar a matriz. Não, e tem uma coisa também, né? A nossa matriz energética é muito baseada em energia renovável. Sim. Sim, percentualmente. A gente teve um período do Brasil em que se construiu muita hidrelétrica. Então, assim, é uma matriz verde de energia. Ela tem os problemas, são investimentos altíssimos, o impacto da obra em si é muito alta, né? O reservatório. O reservatório são obras difíceis de serem aprovadas. Então, eu acho que há uma certa morte desse futuro de usinas novas hidrelétricas. Inclusive que o potencial hídrico da região sudeste já foi muito bem explorado. As regiões hoje que você pode explorar energia hidrelétrica são regiões mais distantes e você tem um custo de transporte de energia muito caro. Uma coisa que eu vi na feira lá, eu até comentei com o pessoal, eu não olhei a fundo, mas num evento de cidades digitais, tinha uma empresa coreana do lado do stand onde a gente estava. Eu falei, o que esse pessoal trabalha? Um negócio parecendo um vaso de vapor gigante, né? Tinha uma demonstração, vídeos lá rolando. É uma empresa que fabrica vaso de reator nuclear. Então tem cidades comprando reatores nucleares. Eu vi que tem data center como é que chama? Da Meta nos Estados Unidos, já pesquisando. Esse aumento de energia elétrica é uma realidade. Aumento de consumo, exato. A eletrificação da frota, ela vai esbarrar nesse obstáculo que é a economia do carro híbrido, ela está relacionada a você carregá-lo em casa. Exato. Se você não carrega o carro em casa, você vai gastar até talvez mais combustível, porque ele é mais pesado do que um carro só a combustão. A gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que impacto zero, NIT zero. Não, vai existir um impacto. Só que a gente tem que botar o quê? A balança, o desenvolvimento, né? A vida humana, nós temos que pensar na nossa sobrevivência com os recursos existentes. Eu brinco muito assim, o leão na África ele não vai deixar de comer a zebra porque a zebra está acabando. Ele vai pensar na sua existência também, sabe? É lógico que nós não vamos chegar num ponto radical assim, mas tecnologia existe, tecnologia se desenvolve cada vez mais a cada dia, então existe um mecanismo da gente conseguir se desenvolver reduzindo o impacto. Mas essa ideia do impacto zero, de que o meio ambiente ele vai ficar intocado, a gente tem que tirar isso de cabeça. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Nós vivemos, a gente causa impacto. Eu estou aqui respirando, eu estou causando impacto ambiental. Sim. Me desloquei até aqui, causei impacto ambiental. Só que isso tudo você tem que botar numa balança. Dá uma equalizada, dá uma segurada, sabe? Eu acho que é um termo que representa bem sustentabilidade, né? Você conseguir progredir ao mesmo tempo de ter sustentabilidade. Exatamente. Então, assim, por exemplo, as usinas nucleares para geração de energia, eu vejo com muito bons olhos. Sim. Porque são áreas pequenas, impactos... Energia limpa. Exatamente. Assim, você tem ali o lixo atômico.
Cara, lixo de bateria de carro elétrico é uma escala muito maior. Muito mal. Sim, Cara, e o lixo atômico, né? Você falou um ponto importantíssimo. A escala dele é pequena e equaciona-se isso enterrando em minas desativadas, subterrâneas. Então você tem. Mesmo que você tenha um acidente, porque o pessoal fala, se a gente se enterrar o lixo atômico na superfície, e se você tiver um evento geológico, você pode expor esse lixo. Realmente faz sentido. Mas os locais de armazenamento são concretados em minas profundas, a quantidade é muito pequena. Eu acho que fica muito no imaginário da população, porque como é algo desconhecido, radiação é um negócio que a pessoa não vê. Não é palpável. Então tudo que é desconhecido, ele gera medo. Muita gente tem medo de voar, porque a pessoa está dentro de um carro. Eu falo, a pessoa está se deslocando para o aeroporto, o risco dela é muito mais alto no deslocamento ao aeroporto. Mas ela dentro do carro, ela tem uma sensação que dá uma sensação de conforto. É a mesma coisa para o desconhecido. Eu sou um defensor do uso de energia nuclear. Sim. Ele pode ficar próximo ao local que está sendo consumida a energia. Exatamente. Você tem a geração descentralizada, você não tem o custo de transmissão, perda, impacto. Linhas de transmissão causam impacto ambiental também, sabe? E a energia fotovoltaica, ela vai complementar a matriz energética, principalmente no uso doméstico, que é um consumo baixo. Agora, quando você tem a indústria consome muita energia. Por exemplo, a indústria de processamento de alumínio, ela consome um valor absurdo de energia. E você não conseguiria suprir uma demanda dessa com energia fotovoltaica. Não, porque a área que você precisa para colocar os painéis é gigantesca. Enfim. Fotovoltaica é complementar, né? Como se é diversificação. Exatamente, diversificação. Eu acho que criou-se muito mito, né, sobre energia nuclear depois de Chernobyl, né? Criou-se aquela coisa. Fukushima. E assim, criou-se aquela coisa assim, nossa, meu Deus, todo mundo que mora perto vai se virar quando você olha, né? Quando você estuda, isso foi até matéria minha de faculdade, quando você estuda o caso de Chernobyl, né? E vai entender como que aquela usina funcionava, a tecnologia que a União Soviética usava na época. É muito diferente. São uns 40 anos atrás. Não, a tecnologia, se não me engano, é de 70 anos atrás. Quando a usina teve o problema, a tecnologia que ela utilizou já era antiga. E teve um projeto fantástico que o Bill Gates fez na fundação dele com empresas chinesas antes desse conflito, Estados Unidos e China, de inovação nessa área, usinas de pequeno porte com refrigeração de metal líquido. O projeto é muito legal, só que a escala dele para ele ser eficaz é muito alta. Então você teria que construir não 1, 2 reatores, é coisa de construir a casa dos milhares de reatores. E nesse conflito americano, esse conflito comercial americano-China, essa ruptura que começou, matou o projeto. Praticamente. Não, eu fico vendo hoje a quantidade de navios cargueiros que rodam por aí queimando óleo diesel. Cara, existe a tecnologia de navios nucleares há muitos anos. É uma solução, sabe? Então, assim, tem que quebrar um pouquinho esses paradigmas, né? Essas mentalidades e abrir a cabeça para inovação tecnológica, para possibilidades, sabe? É um discurso muito polêmico isso que a gente está trazendo aqui, entre a questão ambiental, mas eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouco mais de bom senso mesmo, de perceber, cara, não é um 8 ou 80. Existem meio termos ali pra gente conseguir trilhar um caminho. Porque assim, no final, ninguém está disposto a regredir seu padrão de vida. Exato. Todo mundo quer progredir. Então, assim, a gente tem formas de equalizar isso. A gente tem formas de ter uma vida cada vez melhor e com cada vez menos impacto. Exato. Pedro, obrigado pela sua presença, conteúdo relevantíssimo. Recados finais, o que você gostaria de deixar como mensagem para o nosso público de tudo que você falou? Nós vamos deixar embaixo aí, vocês podem procurar, vai ter o link para o IGTEC, para as pessoas que queiram conhecer mais ou queiram contratar o serviço, a gente vai divulgar. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, agradecer mesmo esse espaço, esse momento, essa troca, né, de conhecimentos, que eu acho que o conhecimento, ele é o que abre portas e é o que desenvolve a nossa sociedade. Então, muito obrigado por esse espaço, parabenizo também a ação de vocês e nos coloca aqui, o IGTEC me coloca à disposição a todos que queiram, né, conversar um pouco mais, tirar algum tipo de dúvida, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tá? Como diz, vai ter o link aqui embaixo e estamos totalmente à disposição. Muito obrigado. Só uma observação da importância que eu vejo do trabalho que você faz.
Andrew Grove, num livro muito famoso dele, Gestão de Alta Performance, ele fala que o trabalho de um gestor deve ser mensurado pelo alto grau de alavancagem que ele tem. Quanto aquilo é replicado e quanto aquilo é importante para a instituição. O trabalho que vocês fazem para o setor público, que já é, acho que o maior grau de alavancagem que você pode ter de impacto, é fenomenal. Então... eu fico muito feliz de trabalhar com isso, porque assim, eu tenho certeza que uma ação, né, uma proposta que eu coloco ali, vai impactar diretamente a vida de 30, 20, 50, 100 mil pessoas, sabe? Então eu vejo de fato, né, essa questão social do retorno à sociedade, da formação, da engenharia, da arquitetura, de fato sendo colocado em prática. Eu vejo que eu consigo, às vezes, com uma mexida ali, com uma dica que eu dou para um gestor, melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que eu nunca vi antes. Isso é fenomenal. É real. Obrigado, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, Pedro.